Gente, o presidente francês Emmanuel Macron finaliza hoje a visita aqui ao Brasil. Por isso eu já vou acionar a nossa reportagem e depois jogo para o debate com o nosso time completo. André Anelli, como é que foi a passagem de Emmanuel Macron aqui pelo país e como que essa agenda termina? Conta aí para a nossa audiência, seja muito bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você e a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Terminou agora há pouco, então, de forma oficial, a visita do presidente francês Emmanuel Macron aqui ao Brasil, com direito a uma declaração conjunta que acabou de acontecer, então, foi encerrada agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. Lula e também Emmanuel Macron acabaram fazendo manifestações em torno de alguns temas que entraram na agenda, principalmente dessa reunião bilateral que eles fizeram hoje mais cedo. O primeiro tema, e que acabou sendo destacado então pelos dois, é em relação ao acordo Mercosul e União Europeia. Os jornalistas acabaram fazendo uma espécie de acareação com os dois presidentes, aproveitando que eles estavam frente a frente ali, porque de um lado o presidente Emmanuel Macron já havia dito que o acordo entre os dois blocos econômicos era péssimo e do outro lado o presidente Lula já havia dito que a França não apitava nada, não decidia nada em relação a esse acordo. Citando, então, essas duas declarações, os jornalistas fizeram perguntas para os presidentes que responderam de forma unificada ali. Então, eles acabaram dando a mesma resposta no mesmo tom. Eles disseram que esse acordo é entre dois blocos econômicos e não entre dois países. No caso, o presidente Lula acabou dizendo que isso é normal, então, haver uma discordância por parte de Emmanuel Macron a respeito desse acordo, respeita a discordância dele, mas que Macron tem que realmente procurar, então, se entender com a União Europeia e não com o Mercosul. E Macron, por outro lado, acabou dizendo que essa discordância dele do acordo, que ele reafirmou inclusive nessa ocasião, não prejudica as relações bilaterais dos dois países, porque são coisas distintas, as relações bilaterais e o acordo de livre comércio entre os dois blocos econômicos. Outro tema que acabou sendo destacado agora há pouco aqui também no encerramento oficial de Emmanuel Macron pelo Brasil foi o apoio à reforma dos organismos internacionais. Emmanuel Macron disse que vai apoiar o presidente Lula em relação a essa demanda, não apenas no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, mas também no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional. O presidente Lula tem feito essa demanda e essa cobrança constantemente, dizendo que os organismos internacionais devem representar a nova geopolítica mundial e não apenas concentrando algumas poucas potências, como ocorre atualmente. Os dois presidentes acabaram destacando também eleições na Venezuela. Eles disseram estar preocupados em relação à lisura e também à clareza dessas eleições que vão ser promovidas na metade desse ano e que ainda tem pela frente o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Nenhum dos dois acabou citando, então, como ditador o presidente, o ditador da Venezuela. No caso de Emmanuel Macron, ele acabou dizendo, então, que existe uma preocupação para que essas eleições sejam limpas. Já o presidente Lula foi um pouco mais ameno em relação a essa questão. Ele citou o caso de uma candidata que foi impedida de concorrer pela justiça venezuelana e disse que o mesmo aconteceu com ele aqui no Brasil e mais uma vez ele disse que não ficou chorando, colocou outro candidato no lugar dele, no caso então Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda. E para encerrar, os dois presidentes fizeram uma declaração em relação às guerras também no mundo. Primeiro, em relação à Ucrânia contra a Rússia. O presidente Lula disse que o Brasil não tomou posição de nenhum dos dois lados, justamente porque quer mediar a paz. O presidente Emmanuel Macron acabou concordando com o presidente Lula nesse sentido. E em relação também a Israel e o grupo terrorista Hamas, houve uma manifestação semelhante por parte do presidente Lula, condenando mais uma vez o que ele chamou de excessos cometidos por Israel, e essa fala também foi acompanhada então por Emmanuel Macron. Essa visita de 3 dias aqui pelo Brasil vai se encerrando com esses temas polêmicos sendo destacados só agora que os presidentes então foram submetidos às perguntas dos jornalistas aqui no Palácio do Planalto. Evandro.
Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Contou tudo aqui para nossa audiência. Bom trabalho para você aí em Brasília. A gente só precisa ponderar que não dá para comparar o caso da Venezuela com o do Brasil, muito menos com a história do presidente da República, exatamente porque aqui no Brasil a gente tem um processo democrático onde a oposição ou qualquer partido pode registrar o seu candidato durante o processo que é previsto para isso. Diferentemente da Venezuela, onde a oposição tentou sim emplacar um nome e enfrentou várias barreiras que inclusive foram criticadas pela própria ou pelo próprio Itamaraty e pelo governo federal brasileiro diante da escalada, né, desse autoritarismo ali na Venezuela em relação às eleições. Então, ponderado isso, eu quero entender de você, Gustavo Segré, aproveitando que você está fresquinho aqui no 3 em 1, como é que você avalia essa visita de Macron e esses acordos, eles trazem mudanças na prática aqui para o Brasil ou até mesmo nessa relação entre Brasil e França, no teu ponto de vista? Vamos lá. Primeiro, é válido, serve um presidente europeu visitar o Brasil, colocando pautas que são sensíveis para os dois países. Lógico, manifestou a sua opinião a respeito de que o acordo Mercosul-Europeia não vai servir para nenhum dos dois. Lembrando que o acordo estava pronto, estava perfeito para ser assinado pelos 27 países europeus, pelos 4 países do Mercosul, e aí a França manda aquela carta no começo do ano passado, em que foi dilatando o ano inteiro, teve a resposta do Mercosul e provavelmente isso não vai dar certo. Ou seja, o acordo não deve sair. E sim, por uma questão especificamente da França. A grande maioria dos países estava de acordo em começar, pelo menos, a negociar a letra miúda do acordo. Respeito dos acordos que são assinados, é normal quando tem uma visita de Estado, como é a do presidente francês, nesse caso, que tenha muitos acordos que são assinados, na maioria são acordos de cooperação para fortalecer. Esse é o título. É um acordo de cooperação para fortalecer. Ou seja, na prática, isso não significa necessariamente alguma questão concreta. É mais a tentativa. Depois, se vinga, melhor. Se não vinga, pelo menos já tem a foto e isso é válido. Mas o que mais me interessa dessa viagem, primeiro, é a teórica colocação de 1 bilhão de euros, suponho, porque não mencionava qual era a moeda, para o Fundo Amazônico. Isso me parece interessante. Vamos ver se depois vem o dinheiro. E se vindo o dinheiro, em que será utilizado? Que é a outra questão que tenho a curiosidade de saber. E, finalmente, essa declaração, que como você muito bem citou, em termos da Venezuela, lembrando que, só para ter uma ideia de que é uma ditadura, e qualquer um que relativize esse fato está errado. Teve 5 opositores que participavam da campanha da Maria Corina Machado, que foram se asilar na Embaixada Argentina. Quando isso foi feito, o governo do ditador Maduro cortou a energia da embaixada. Essas são coisas que diplomaticamente não deveriam ser aceitadas e senti que o governo brasileiro foi pouco enfático na crítica a esse assunto em particular. Ou seja, pessoas que estão sendo perseguidas pela Venezuela, pelo governo venezuelano, se colocaram dentro da embaixada argentina e o governo venezuelano cortou a energia de uma questão diplomática. Estamos lembrando que o território da embaixada é considerado território do país. Isso não é nem diplomático e nem democrático, digamos assim, né? Ô Luiz Felipe Dávila, você não estava muito crente na visita de Emmanuel Macron, né? De que isso poderia render frutos importantes para o Brasil, pelo menos neste momento. Passada a visita, que análise você faz? Muda de ideia em relação a alguma expectativa ou elas foram todas concretizadas? Não, a visita de Macron traz muito prestígio ao presidente Lula, porque, na verdade, é o chefe de uma grande nação europeia visitando o Brasil, mas não trouxe, como eu disse, nada de concreto. O que o Brasil queria era ver o acordo do Mercosul. E, olha, nunca teve um momento tão propício para o acordo do Mercosul ser aprovado, porque nós temos presidentes de direita no Uruguai, no Paraguai, na Argentina e um de esquerda, como é o caso no Brasil, que é a favor do acordo do Mercosul. Então, nunca teve uma constelação tão favorável para se aprovar esse acordo Mercosul como União Europeia. Então, é uma pena que Macron joga isso pela janela e mostra
a sua pequenez como político. Eu gosto de lembrar que é sempre a história, como são os grandes estadistas, né, Evandro? O general de Gaulle, no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando os franceses recusavam a fazer as grandes reformas estruturantes do Estado que precisava ser feita, ele falou assim: eu não vou governar a França sem o apoio dos franceses. E sabe o que ele fez? Ele ficou longe da França, não é da política, da França, durante 13 anos. 13 anos. Aí, em 1958, foi uma romaria de políticos franceses pedir ao general de Gaulle: por favor, faça todas aquelas reformas estruturantes que você queria lá em 1945, que nós recusamos. E está aqui o poder praticamente autoritário para você fazer o que você bem entender. E aí o general de Gaulle cria o que chama a Constituição da Quinta República Francesa, que é a que vigora hoje. Mas veja só, foi preciso 13 anos para cair a ficha dos franceses e entender que se eles não fizessem aquilo que de Gaulle disse que ia fazer em 45, a França não ia evoluir politicamente, ia continuar tendo uma crise política atrás da outra. E foi preciso só em 1958 para cair a ficha da sociedade e dar esse poder ao presidente de Gaulle naquele tempo. Então, Macron, mais uma vez, mostra que ele é um político medíocre, ele está pensando na próxima eleição, como vai ser a sucessão, e não está pensando no futuro dos franceses, porque essa era uma grande oportunidade para ele dizer que esse acordo do Mercosul com a Comunidade Europeia era importante não só para a França, mas para a comunidade europeia, para resgatar o espírito empreendedor, que é fundamental para a Europa recuperar o seu dinamismo econômico. Mas o que ele fez? Ele se rendeu ao corporativismo do setor agrícola, que, como eu disse aqui tantas vezes no 3 em 1, representa 1,3% da população francesa contra o resto do interesse da Europa inteira, que hoje quer o acordo Mercosul-Comunidade Europeia, porque não quer ficar presa a essa dinâmica de dois grandes blocos, que é a China e os Estados Unidos. Então, nesse sentido, foi um fracasso, porque nada evoluiu nesse sentido. Quanto à parte do Fundo Amazônico, 1 bilhão é um refresquinho aí para o Brasil, para não sair de mão vazias e tal. Mas não tem nada a ver com o que o Brasil precisa fazer. E isso não tem nada a ver com a França, isso é com o Brasil. É entender que é a economia de mercado que vai fazer o Brasil transformar a economia do meio ambiente num grande alavancador da retomada do crescimento, do emprego, da renda e da competitividade internacional do Brasil. Obrigado por enquanto, Luiz Felipe Dávila. Antes de ouvir vocês dois aqui, meus amigos Gani e Piperno, me deixe incrementar esse molho chamando o nosso Bruno Pinheiro, porque o presidente francês Emmanuel Macron também vai se reunir com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Vai haver algum movimento, alguma comissão montada para isso, hein, Bruno Pinheiro? Conte os detalhes para a gente agora aí. Bem-vindo. Evandro, ótima tarde, que bom falar contigo, excelente semana. Haverá sim um lançamento então de uma união, de um grupo de parlamentares que vão lançar essa frente, na verdade, que tem esse objetivo de intensificar essas relações, na verdade, reuniões bilaterais para tentar aumentar esse contato e a compreensão, o encaminhamento e a solução de várias situações, né? Inclusive sobre essas negociações e esse acordo do Mercosul também. Este encontro iria acontecer às 4 horas, mas já está super atrasado, na verdade, já que o evento lá no Palácio do Planalto levou muito tempo. Agora, neste momento, aqui na parte do fundo, ao lado aqui, acontece no Itamaraty esse almoço servido pelo governo brasileiro com diversos representantes e, na sequência, vem até o Senado Federal. Houve uma alteração de rota nesta cerimônia, porque a chegada seria usando a rampa aqui do Congresso Nacional. Como está chovendo muito neste momento aqui na capital federal, então esse acesso será aqui na chapelaria, que realmente onde acessa as duas casas, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados. Então foi remanejado rapidamente a equipe do cerimonial e a chegada será justamente aqui onde estamos. Então daqui a alguns minutos, assim que encerrar esse almoço
Congresso no Itamaraty, inicia este encontro com Rodrigo Pacheco, Randolfo Rodrigues e outros nomes que já confirmaram que estarão neste encontro. Uma recepção aqui no Senado Federal. A gente vai acompanhar. Inicialmente, a ideia é que não seja um encontro longo, que seja algo rápido e resumido aqui no Congresso Nacional. Evandro. Obrigado pelas informações. Bruno Pinheiro, bom trabalho para você, já nos falamos mais. E aí, Alangani, como é que você avalia essa visita e mais esse compromisso de Emmanuel Macron? Vai ter uma conversa com o presidente do Senado. Pois é, Evandro, a visita é natural, a gente está falando da maior economia da América Latina, o Brasil, a segunda maior economia da União Europeia, a França, então há interesses, mas é uma pena que não avançou o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que seria bom para ambos os países e para ambos os blocos. Não avança do lado francês por conta de quererem manter o protecionismo ao setor agrícola. Do lado aqui brasileiro, a proteção a alguns setores industriais, garantindo a compra cativa, a compra governamental, ou seja, que essas indústrias só vão vender para o governo brasileiro. Aqui, no caso, o governo brasileiro não poderá comprar, por exemplo, da indústria francesa. Acontece que um acordo de livre comércio, isso é amparado na teoria das vantagens comparativas relativas e também numa evidência empírica, há uma perda para os setores dos países. Então, os setores aqui menos produtivos vão perder, assim como os setores menos produtivos na França irão perder. Mas há um ganho global de produtividade, o que aumenta a riqueza, o que aumenta o emprego, a despeito da perda de alguns setores. Enquanto isso, Evandro, a Índia costurou por fora um acordo de livre comércio com os países não pertencentes à União Europeia, como Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, na cifra de 100 bilhões de dólares, com uma capacidade de geração de emprego de 1 milhão de empregos nos últimos 15 anos. E o Brasil, infelizmente, vai perdendo também o bonde da história. Ô, Piperno, você acha que o Brasil está perdendo esse bonde que é importante, né? O Luiz Felipe Dávila e o Segré também mencionaram isso, além do Alangani, sobre o momento que a gente tinha para fechar uma oportunidade, para se discutir um tema que está parado justamente por conta desse país do qual vem o presidente Emmanuel Macron. Como é que você avalia? Veja, o Brasil, talvez dos 31 países envolvidos nesse acordo, muito provavelmente o Brasil é quem mais se esforça para fechar o acordo. Toda hora o Brasil conversa com os parceiros europeus. E, apesar da negativa da França, o acordo não morre. Existe um mecanismo dentro da União Europeia que permitiria que o acordo fosse fechado mesmo sem ter a unanimidade. O acordo precisaria, por exemplo, da unanimidade em relação, vamos lá, a fatores ambientais. Então, há uma série de regras que a França, por exemplo, nenhum outro país europeu poderia desconsiderar no momento de assinar um acordo como esse. Mas resolvida, por exemplo, essa questão, há um mecanismo dentro da União Europeia que permitiria, então, que o acordo fosse fechado pelos demais integrantes. E, inclusive, é por isso que o Brasil mantém as conversações, continua, por exemplo, negociando com a Alemanha. O Brasil conversa com Olaf Scholz. Acho que, do ponto de vista econômico, o resultado da viagem, sem dúvida nenhuma, ele é muito tímido. Do ponto de vista político, ele é um sucesso. Os dois países querendo mostrar para o mundo alinhamento, né? A França atravessa o Atlântico para visitar o maior país da América Latina, mostrando também, olha, nós temos altivez diplomática e tal. O Brasil, idem, olha, nós estamos bem inseridos aí nesse mundo e tal, nesse mundo ocidental, embora a gente faça parte de outros blocos. E esse é um recado importante que o Brasil dá. Quer dizer, o fato de você fazer parte de um bloco não inibe, não atrapalha a sua participação em um outro bloco, mas isso fica para depois. Agora, do ponto de vista econômico, os resultados, sim, foram muito tímidos e até mais do que os companheiros disseram. Porque 1 bilhão de euros anunciados é um projeto voltado para bioeconomia, até aí lindo, que também traria investimentos privados e não só dos governos, mas ainda está no terreno das hipóteses. O que foi assinado é mais uma intenção.
né? Então, uma intenção de atrair, inclusive, investidores franceses para isso, em projetos que fossem implantados na Amazônia, mas aí Amazônia brasileira e a Amazônia francesa. Não vamos esquecer que a Guiana Francesa também tem um pedaço da Amazônia e ela é parte do território francês. Ela é parte, né, está sob a jurisdição da França. Então, a França, do ponto de vista geográfico, a França é, inclusive, vizinha do Brasil. Ela faz fronteira com o Brasil por conta disso. Então, não é que alguém lá da França vai trazer 1 bilhão de euros para cá. Nem isso. Agora, o saldo que fica é o saldo político. E aí o Macron vai chegar na França, puxa vida, bacana, olha, temos um novo, voltamos a ter um aliado do outro lado do Atlântico e o Brasil faz algo parecido por aqui. O Dávila estava discordando de você ali durante vários momentos. Por quê, Dávila? Não, por duas coisas. Porque não tem concordância nenhuma com a França. A única coisa que a França e o Brasil têm em conjunto, eu falo que é a política de piquenês. Sabe o cachorro piquenês? Aquele que fica latido, aquele latido ganido, assim, mas não morde nada, porque óbvio que não consegue. É o Brasil e a França. Eles querem fazer uma política anti-americana, tá certo? Anti-ocidente, mas não tem uma alternativa. Então, assim, é totalmente infantil a postura dos dois países nesse sentido. E por que isso é infantil? Porque o Macron está totalmente empenhado na defesa da Ucrânia contra a Rússia e o Brasil está afastado. A única coisa que tem em comum é a história de criticar Israel. Israel e Estados Unidos. É a única das duas coisas que eles gostam de criticar. Mas isso não leva a absolutamente nada de forma concreta. Isso não se forma em aliança, em forma conjunta na política externa. Nada. Então, é um ganido de piquenês, né, nesse mundo diplomático. O que é verdade. Não tem absolutamente nenhuma relevância nisso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: o Brasil tinha que se posicionar sempre como o defensor da bioeconomia, dessa economia de carbono neutro, carbono zero. É aí que o Brasil tem alavancagem na política externa. O Brasil não tem alavancagem em nenhum outro assunto, a não ser esse. E nós não conseguimos aproveitar isso, porque o governo continua acreditando mais numa política de Estado do que numa política de mercado para alavancar essa questão do meio ambiente. E isso é fundamental, porque nós temos aí mais de 3 trilhões de investimento privado querendo vir para o Brasil, se o Brasil der segurança jurídica de que vai fazer, sim, uma política ambiental sustentável a favor do mercado, com segurança jurídica. Isso poderia ser um grande ganho para o Brasil, atrair investimento. E esse governo não consegue fazer isso porque ele é anti-mercado. Ele não gosta de mercado, ele gosta do intervencionismo estatal. Então, nós perdemos a possibilidade de criar grande oportunidade econômica, justamente mostrando que nós somos comprometidos com o investimento privado, com a economia de mercado e cobertura econômica. Bom, eu tenho aqui manifestações de 2 pessoas. O Gustavo Segré vai fazer um apontamento, mas eu vi que o Piperno estava discordando de você também, Luiz Felipe Dávila. Então, vamos arrematar o nosso debate aqui. Fala, Segré. A França defende o cuidado do território amazônico. Mas quando a gente fala sobre precisamente o território que o Piperno mencionava, a Guiana Francesa, o maior desmatamento é feito nesse território. Então, como a gente poderia entender alguém que defende não, vamos ir contra o desmatamento, vamos colocar 1 bilhão. Qualquer jornalista poderia ter perguntado, e perdemos a oportunidade de dizer: desculpa, presidente Macron, qual é a política ambiental do seu governo em relação ao que acontece no desmatamento no território que é francês? E aí apareceria o grilo, falando: cri, vai falar o quê? Não tem o que responder. Então você vê como a política, foto, acordo, vamos fazer, vamos trazer, queremos propor. Mas depois, quando chega na realidade, é muito diferente. 4h27, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu espero vocês, hein? Segré poderia montar uma agência de perguntas, porque toda vez ele lança umas bem apimentadas aqui como sugestão. Eu quero ir lá um pouco também para fazer algumas perguntas. Vamos combinar para você mandar sempre para os nossos repórteres de Brasília, e aí eles fazem a pergunta, porque pelo menos a gente terá a resposta aqui, porque são sempre muito boas. Fala, Piperno, para a gente arrematar. Bom, houve sim, então, um êxito político, houve acordos entre... Aliás, houve um aprofundamento de relações
tensões entre os dois governos e, inclusive, manifestações francesas em defesa, inclusive, de pleitos antigos da diplomacia brasileira, inclusive esse da reformulação do Conselho de Segurança da ONU. Não é algo novo, mas, de qualquer forma, é a França reafirmando isso. Do ponto de vista prático, é óbvio que isso não vai mudar o xadrez da diplomacia mundial amanhã. Não se trata disso, e o objetivo também não é esse. Mas é também o objetivo de reafirmar essa proximidade. Do ponto de vista de investimentos em bioeconomia, por exemplo, e foi o que levou o presidente francês ao norte aqui do continente, Guiana Francesa, e depois ao Pará, também ninguém imagina que é a França quem vai, o governo francês que vai assinar um cheque para colocar dinheiro em projetos. Por isso também que vieram empresários, né? Gente do setor privado que é notoriamente quem tem mais interesse em discutir com brasileiros projetos em relação a isso. E vieram conversar, eles não foram fazer turismo amazônico, foram lá para conversar, né?